Marcos Pontes, qual a relação que você faz entre a sua carreira de astronauta e o empreendedorismo? Essa é uma ligação bem direta, né? Hoje em dia, como empresário, eu vejo que muitas das coisas que eu aprendi, tanto na Força Aérea, né, liderando uma esquadrilha, por exemplo, dando cursos de liderança, e nas dificuldades que a gente tem que passar ao longo da carreira, ou como astronauta em uma missão, em que você tem toda a parte de definição de objetivos, planejamento, execução, todas as etapas da execução, a parte de aperfeiçoar métodos e processos, você vê no dia a dia, né, em empresas. Hoje em dia, eu uso tudo isso para tratar em empresas. Eu tenho uma empresa de treinamento corporativo, então eu e outros dos meus associados, a gente vai para dar justamente treinamento nessas partes. E é uma ligação direta. Realmente você nota que o ser humano é o mesmo nas duas atividades. E as dificuldades que a gente passa e cria através disso, no meio da comunicação e outras coisas, acaba sendo do mesmo tipo. Atualmente você tem uma fundação, né, que fomenta. Eu gostaria que você comentasse como está o desenvolvimento de ciência, tecnologia e educação no Brasil, né? Se avançou, se não avançou, o que mais o país tem que fazer para ter uma mão de obra mais capacitada e para fomentar, né, que crianças e adolescentes de hoje possam vir a ser futuros astronautas ou futuros engenheiros e mudar realmente o país. Essa é uma das coisas que eu trabalho com muita vontade no país, fora do país também, como embaixador da ONU, mas no país principalmente pelo seguinte, né? Nós precisamos de uma educação forte, de uma ciência forte, uma tecnologia forte, para que você consiga, através da interação dessas três partes, criar um desenvolvimento sustentável e econômico muito bom, vamos dizer assim, dentro do país. Como é que isso funciona? Educação para formar cidadãos qualificados, né? E você precisa de profissionais qualificados e precisa de uma educação forte para isso, que é um primeiro ponto essencial. Segundo, você precisa de desenvolvimento de ideias aqui dentro do país. Então a ciência, ela ajuda nisso, ideias específicas para a resolução de problemas ou desenvolvimento de ideias dentro do país. Depois você precisa transformar essas ideias para não deixar estagnada lá dentro das bibliotecas das universidades, criando poeira. Tem que transformar aquilo em coisas reais. Então são inovações, produtos, empresas baseadas nesses produtos, empregos que vão ser gerados por essas empresas que vão empregar essas pessoas qualificadas pela educação. Então, vê o que é um ciclo. A tecnologia no Brasil, e isso a gente tenta fazer dentro da fundação, tentar ajudar nesse processo como um todo, desde o pequenininho, desde incentivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, até no outro lado, na parte de ciência, principalmente nas ciências voltadas e tecnologias voltadas para desenvolvimento sustentável. E o que você sente no Brasil, a dificuldade, eu posso falar isso com propriedade, porque eu vejo, como embaixador da ONU, a gente acaba trabalhando com muitos países, você vê a estrutura de cada país, as facilidades e dificuldades que existem. E no Brasil, especificamente, a dificuldade que a gente tem é como se fosse uma falta de planejamento ou de execução de planejamentos nessas áreas de ciência e tecnologia. Existem até ideias boas, mas quando se coloca isso, a gente sempre depende de um setor político que vai assinar, no final das contas, os orçamentos para o desenvolvimento no lado público, ou as leis que vão reger a interação com o privado, você tem uma falta de conhecimento dos políticos que trabalham, né, atualmente para a área de ciência e tecnologia. Então eles não sabem o que precisa ser feito, o que é um problema sério, ou a cabeça deles está voltada para outras coisas e eles colocam a ciência e tecnologia como algo que não afeta o presente ou não é emergencial, então fica para depois. Isso acontece com os orçamentos também. Você acha que programas como Ciência Sem Fronteiras ajudam a fomentar e a elevar o nível educacional? Ajuda, se tiver num contexto maior. Eu trabalho com sistemas, por exemplo, e uma parte só do sistema não resolve o problema. Você precisa ter interação de subsistemas para que tudo aquilo opere em sinergia, vamos dizer assim, que tenha um resultado melhor em conjunto. Uma coisa só isolada aqui e outra lá, acaba acontecendo o que a gente tem visto. Você tem um programa que tem uma ideia boa, mas ele decola e morre, porque ele não tem o suporte das outras partes, porque ele não está integrado dentro de um sistema maior. Então você não consegue fazer funcionar os sistemas dessa forma. Falando, por exemplo, na parte de espaço, isso se repete em muitas das outras áreas, o que você tem é no próprio sistema uma estrutura quebrada.
uma parte do sistema do Programa Espacial Brasileiro está dentro do Comando Aeronáutico, em termos de infraestrutura, com o lançamento de Alcântara, Barreira do Inferno, partes, o IAE, por exemplo, que está dentro do CTA. Outra parte está no lado civil, junto com o INPE e outras instalações, com comandamento dentro da agência espacial, mas com comandamento administrativo e sem a influência técnica. Com isso a gente não tem uma propagação de projetos dentro do programa, e essa propagação ela depende não só de orçamentos, mas de uma definição clara de objetivos e a manutenção desses objetivos para reter a força de trabalho, né? Porque a gente tem ótimos pesquisadores aqui no Brasil, mas eles não conseguem trabalhar. Se você olhar o número de pesquisadores, vai caindo dentro dessas instituições, uma porque o salário não é adequado, né? Não é competitivo, e outra porque os projetos não são continuados. Então, se você nem tem a motivação pelo projeto e nem tem pelo salário, fica difícil ficar, e a gente não pode culpar esses profissionais. Então a gente precisa de uma mudança muito grande nesse sistema como um todo. Um outro ponto importante que eu vivo batendo nessa tecla é o seguinte: quando você vê uma universidade americana, por exemplo, pública, você vai ver que a universidade ela é pública, mas ela é paga por quem pode, é de graça para quem precisa, né? Porque tem várias ferramentas para se fazer isso. A universidade tem uma infraestrutura forte, além disso ela pode receber dinheiro de projetos de empresas privadas, o que não acontece no Brasil, numa universidade pública. Aí você fica numa situação de calamidade dentro das universidades, a universidade precisando de dinheiro, sem laboratórios, sem recursos, enquanto empresas estão precisando de desenvolvimento de ideias que poderiam ser desenvolvidas dentro da universidade, mas você não pode colocar dinheiro. Eu tenho uma empresa, eu não posso pagar, por exemplo, o ITA para desenvolver um projeto para mim. Eu tenho que ser através de fundação, o negócio fica meio complicado. Então, são vários mecanismos que precisam ser ajustados no Brasil e são feitos através de leis, por exemplo, a mudança dessas leis, são feitos através também do aculturamento, eu diria, nessa área, né, que a gente pensar na universidade, no centro de pesquisa e nas indústrias como uma coisa só, trabalhando em conjunto. Então, é todo um sistema que precisa ser modificado ou aperfeiçoado. Falando um pouquinho da sua parte de empreendedorismo na área de internet, né? Como você vê o desenvolvimento da internet no Brasil e o papel disso para o desenvolvimento do país? Essencial. Primeiro porque comunicação, hoje em dia, ela passa dentro, vamos dizer assim, por uma canaleta de coisas essenciais para que você consiga desenvolver o país e as comunidades. Na ONU para Desenvolvimento Industrial, né, que eu trabalho nos projetos de lá, eu desenvolvo projetos lá, quando você chega numa comunidade, por exemplo, você tem vários níveis de comunidade, desde o nível ali que você precisa chegar com água, precisa chegar com moradia, precisa chegar com higiene básica e depois energia e assim por diante, até outros em que você tem uma cidade, uma comunidade já desenvolvida, mas a informação, a transmissão de informação e a geração de conhecimento através disso passa pela internet hoje em dia. A gente não pode ter um lugar completamente isolado do mundo ali, exceto se for uma reserva indígena, será alguma coisa assim, que talvez faça mais sentido alguma coisa desse jeito em se manter aquela situação. Mas, no geral, a gente precisa dessa conexão, a gente precisa ter informações correndo. E eu vejo o Brasil como aliás, eu faço parte desse setor agora, então lógico, eu tenho estudado a parte de mercado, eu vejo o Brasil como um mercado excelente para isso, em termos de negócio, e uma necessidade social também ligada a isso. Educação, precisa de informação, desenvolvimento de novas profissões, novas atividades comerciais também precisa disso, o desenvolvimento econômico da região. E com isso você tem, logicamente, o desenvolvimento social agregado, né? E, se Deus quiser, né? E com políticas corretas, a preservação ambiental também. Então você tem um desenvolvimento sustentável apoiado também na transmissão de informações através de sistemas de fibra ótica e outras coisas.